queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula número 30 e nós vamos falar sobre o teatro de tradição oral, a contação de histórias. A mais antiga forma de transmissão da cultura é a oral. Contar histórias é uma prática intrínseca ao ser humano. Desde os tempos mais remotos, todas as civilizações em todos os tempos contam histórias. Esse ato reflete uma necessidade básica do ser humano, que é a de compartilhar experiências. Em qualquer lugar do mundo, é fácil perceber em um bate-papo por telefone ou em uma roda de conversa, alguém contando uma história a outra pessoa. E isso faz parte do cotidiano de todos. Avós e pais contam histórias às crianças, não é? O membro mais experiente de um grupo conta a história dos seus antepassados. E é também dessa maneira que se formaram muitas e muitas mitologias de diversas culturas ao longo do tempo. E é por meio deste compartilhar oral que se transmitiram e se transmitem até hoje, de geração em geração, conhecimentos, tradições e saberes. E a arte acabou se apropriando desse costume antigo, o ato de contar histórias, gerando uma linguagem artística que mistura a tradição oral com o teatro, chamada contação de histórias. Contação de história, gente, ela pode se utilizar de elementos não só do teatro, mas também de outras linguagens artísticas, como a música e as artes visuais, para criar diferentes formas de contar histórias. Vocês estranharam essa palavra contação? É meio estranho mesmo, porque essa palavra não existe no dicionário. É uma palavra inventada, originária do vocabulário popular, mas hoje é utilizada por muitos artistas que realizam esse trabalho. Uma possível origem é a livre tradução da palavra castelhana cuentacuentos, que se refere tanto ao ato de contar histórias como ao próprio contador. Mas a atividade de contação de histórias também pode ser chamada de narração, sessão ou conto de histórias. Gente, a contação, ela não é somente o ato de narrar. Para que um conto se torne vivo, o contador precisa provocar o imaginário de quem escuta, fazer com que o público visualize a história, ou seja, como se estivesse vendo a história acontecer. E para isso, o contador deve deixar claro quem são os personagens da história e qual é o principal conflito do personagem. Conflito na linguagem teatral, gente, é o nome que se dá ao principal problema da história. Geralmente, quem gera ou vive o conflito é o personagem principal, o protagonista, né? O conflito, ele pode se dar entre o personagem ou a situação à sua volta. Ou pode ser um conflito interno, como quando o personagem está indeciso sobre o que fazer ou não, sabe? Quando ele não sabe que decisão tomar. E até por isso a contação de histórias é feita com um ou mais contadores, que vão narrando a história sempre em terceira pessoa. A história, ela pode ser originária de fontes literárias ou de transmissão oral, como os contos populares, lendas, mitos e entre outros. Os recursos que podem ser utilizados para contar uma história são muitos. No momento da história, o narrador pode se transformar em um personagem, atuando em primeira pessoa. Podem usar recursos musicais, utilizando instrumentos, objetos que fazem sons, elementos visuais também, como bonecos, objetos, desenhos e também elementos circenses, multimídia e entre outros, o que você quiser. A artista Lúcia Moraes narra a história Arandu, Lendas Amazônicas, inspirado na sua própria história, na sua infância ribeirinha lá no interior do Macapá. O trabalho é uma transposição de lendas amazônicas de transmissão oral para a linguagem da contação de histórias, utilizando recursos como música e luzes. Peraí, Pirapora, que Pirarucu não foi embora. Disse Poranga ao pajé. Pererê, que não era saci, só fazia sorrir do desespero da Índia, que na beira do rio segurava a cauda do peixe. Mas Pororoca chegou e arrastou Poranga para o outro lado do rio, transformando-a em frutos de espinhos, com sementes vermelhas, chamado urucum, da ancestralidade de cada um. A
contação de história, gente, ela é livre para abrigar qualquer linguagem, desde que o recurso escolhido contribua para a construção da narrativa e não prejudique o seu elemento principal, a palavra. Muitas vezes é da simplicidade e das sutilezas que brotam os momentos de maior encanto de uma contação de histórias. É um objeto que se transforma em personagem ou é usado de uma maneira fora do comum e assim pode ser uma ótima via de acesso para o espectador. Dessa maneira, gente, o artista cria soluções que favorecem a relação do texto com as imagens da história. Então é isso, pessoal. Além do patrimônio cultural material, nas últimas décadas passou-se a considerar e registrar para fins de preservação o que é chamado patrimônio imaterial ou intangível. Muitas dessas manifestações são transmitidas oralmente e podem acabar se perdendo com o tempo. Seu registro e estudo tornam-se facilitados com o uso das tecnologias de gravação e reprodução cada vez mais acessíveis. Muitos museus se utilizam desse recurso. É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e as manifestações culturais representadas em todo o mundo, por monumentos, sítios históricos, paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nos sotaques, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. E essa porção imaterial da herança cultural dos povos também é o nosso patrimônio. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade no Maestro. Tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem.